Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, foi ao longo dos séculos o tipo da mãe cristã. Mãe forte que, por sua perseverança, suas lágrimas e orações, conseguiu a conversão de um dos maiores pensadores e santos da Igreja e da humanidade. O próprio Santo Agostinho diz de sua mãe que pela carne concebeu seu filho para a vida temporal, mas pela fé e o coração o fez nascer para a vida eterna. Santa Mônica nasceu em Tagaste, norte da África, por volta de 332, de família cristã. Tendo chegado à idade própria para o casamento, foi dada pelos pais por esposa a um cidadão de Tagaste de nome Patrício, jovem pagão e rude. Seu caráter indômito foi para Mônica fonte de sofrimentos e provações muito duras. Ela sofreu tudo com a maior paciência e mansidão, encontrando consolação nas orações que fervorosas elevava ao céu pela conversão do esposo. Deus recompensou essa dedicação e orações, podendo ela ver a conversão sincera do marido que recebeu o batismo. Do seu matrimônio teve 2 filhos, Agostinho e Navígio, e uma filha Perpétua, que se tornou religiosa. O filho mais velho, Agostinho, foi sua grande preocupação, fonte de amarguras, motivo de lágrimas amargas. Embora não lhe deixasse faltar bons conselhos e educasse nos princípios da religião cristã, a vivacidade, a inconstância, o espírito de insubordinação de Agostinho induziram a mãe a protelar-lhe o batismo com receio que ficasse uma graça profanada. De fato, Agostinho, morto o pai aos 17 anos, afastou-se de casa por motivos de estudo, tomando o caminho dos vícios. O coração de Mônica sofreu terrivelmente com as notícias dos desmandos do filho. Redobrou suas orações e certo dia, pedindo conselho e consolação junto a um bispo, este a animou dizendo: "Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas." Agostinho tornou-se brilhante professor de retórica em Cartago, mas, espírito irrequieto, se afiliou à seita herética dos maniqueus. Procurando fugir das instâncias da mãe aflita, às escondidas pegou um navio para Roma. De lá seguiu para Milão, onde conseguiu o honroso cargo de professor oficial de retórica. Mônica, em seu afeto de mãe e mãe cristã, que deseja a todo custo recuperar o filho, viajou da África para a Itália à sua procura. Encontrou-o em Milão, onde aos poucos terminou de sofrer, pois Agostinho, inicialmente por curiosidade retórica, depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos magníficos sermões do santo bispo Ambrósio. Aí se deu sua conversão. Recebeu o batismo com seu filho Adeodato e o amigo inseparável Alípio. Mônica colheu os frutos de suas orações e lágrimas.
Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, a África, mas chegando ao porto de Óstia, perto de Roma, Mônica adoeceu e faleceu. Agostinho imortalizou esses últimos momentos escrevendo: próximo já do dia em que ela ia sair desta vida, sucedeu que nos encontrássemos sozinhos, ela e eu, apoiados a uma janela, cuja vista dava para o jardim interior da casa. Era em Óstia, onde, apartados da multidão, após o cansaço de uma longa viagem, retemperávamos as forças para embarcarmos. Falávamos a sós, muito docemente, esquecendo o passado e ocupando-nos do futuro, qual seria a vida eterna dos santos, que nunca os olhos viram, nunca o ouvido ouviu, nem o coração do homem imaginou. Nossos corações abriam-se ansiosos para a corrente celeste da fonte da vida divina. Naquele momento, Mônica entregou sua bela alma a Deus. Era o ano de 387, contava 56 anos. Seu corpo atualmente se conserva na igreja de Santo Agostinho, em Roma, cuja festa ocorre amanhã. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhesses misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos pela intercessão de ambos chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé. Nosso evangelho de hoje, Mateus, capítulo 24, versículos de 42 ao 51. Naquele tempo disse Jesus: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou sobre os outros servos para lhe dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele o encarregará a todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo: meu senhor está demorando, e começar a bater os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que desconhece, o aniquilará e lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Querido povo de Deus, Jesus Cristo, ele já se comparou com presos, com pessoas doentes, com pessoas tão pobres na situação de estar nu, com famintos, com estrangeiros desvalidos do mundo. Lembras da parábola? Aquela parábola que disse: vinde benditos de meu Pai, para o reino que Deus os preparou, porque eu estava doente, cuidastes de mim, eu estava preso, foste me visitar, eu estava com fome me deste alimento, eu estava nu e me vestistes,
Eu era estrangeiro e me acolheste em tua casa. Vinde benditos de meu Pai para o reino que Deus vos preparou. E hoje, neste Evangelho, Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 51, Jesus se compara como um ladrão. Podemos dizer, um bom ladrão, não o Dimas, aquele que estava ao lado da cruz, chama de bom ladrão, mas o ladrão salvador aqui, a comparação que ele faz, para dizer que ele vai chegar, precisa que estejamos preparados. A palavra de ordem hoje, a nossa reflexão é: vigiai, ficai preparados e ser um servo fiel e prudente. Não é só servir a Deus, também ser fiel e ser prudente. Em outra passagem, Jesus diz assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Queridos irmãos e irmãs, aqui tem um comportamento, aparece o comportamento do servo ruim, do mal, e do bom. O mal, o que é que acontece? Vai beber, vai bater nos outros, vai fazer tudo que é de ruim, vai estar em farras, sem dar conta do mundo e nem da sua obrigação. O servo bom, o servo fiel, o servo prudente, noite e dia vai ficar atento. Meu Senhor vai chegar, meu Senhor está chegando. Então, vai lhe abrir a porta, dar comida sempre, todos os dias, aos empregados, outros empregados, fazer uma boa administração daquilo que lhe cabe fazer e abrir o portão na hora certa para o Senhor entrar. Essas histórias de Jesus é para a gente se encontrar aqui dentro da palavra de Deus. Porque a parábola, como eu costumo dizer, ela tem um sentido polissêmico, quer dizer, vários sentidos. Mas aqui está você, está eu, está a nossa comunidade, está a nossa vida, a nossa história, os que dizem sim, os que dizem não, quem vive como um bom servo fiel e prudente de Deus e quem vive à toa, sem responsabilidade nenhuma. Queridos irmãos e irmãs, por que Jesus nos conta essa parábola? E nos conta assim parábolas, histórias tão pesadas. É uma história pesada. Se aqueles que vivem administrando mal, em outras palavras, sua vida, o primeiro grande, belíssimo projeto de Deus é a vida de cada um de nós, é a nossa existência, é o nosso ser. Precisamos administrar bem. Quem não administra bem vai ser aniquilado, ter a sorte dos hipócritas, que é a pior sorte, e vai ter choro e ranger de dentes. Não é pesado? Porque Ele não quer perder a gente. Ele não quer perder nenhum daquelas que Deus deu para Ele no dia do batismo. Então, queridos irmãos e irmãs, é hora de melhorar. É hora de novos projetos pessoais de vida. Crie rumos novos, de paz, de bem, de vida, que agrada ao Senhor. Que o Senhor te faça, pela sua graça, e lhe dê a sorte do servo fiel e prudente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Benedito de Palermo, também chamado de o Santo Preto ou o Santo Moro, que é um modelo perfeito de amor a Deus e Nossa Senhora para nós.
Vamos voltar de novo à Itália, a bela Itália, que é a campeã mundial em número de santos e santuários do mundo inteiro. Estamos de novo na Sicília, a linda terra natal de Santa Águeda, com o seu santuário na cidade de Catânia. Também o santuário de Santa Luzia, em Siracusa, onde viveu esta grande mártir que já conhecemos no filme Vozes do Céu, número 6. É aqui que se encontra a cidade de Palermo, com sua bela orla marítima e a grande Catedral de Nossa Senhora, que é o maior cartão postal da cidade. Toda a ilha da Sicília está repleta de belas cidades e de uma deslumbrante costa marítima em todo o seu território. Foi perto daqui, em San Fratello, que nasceu São Benedito no ano de 1524. Seus pais foram Cristóforo Manasseri e Diana Lercan, dois cristãos fervorosíssimos que educaram o seu filho desde pequeno na oração, no temor de Deus e na devoção a Nossa Senhora. Os pais de São Benedito eram escravos oriundos da África, mas o patrão de Cristóforo, o senhor Manasseri, que muito o estimava, prometeu-lhe que o primeiro filho que nascesse seria livre, e assim aconteceu, nascendo São Benedito
totalmente livre. Os irmãos de Benedito, Marcos, Baldassara e Fradela, conservaram sua condição de escravos. Ainda hoje, em San Fratello, se encontra o Santuário de São Benedito, perto de onde ele nasceu. Os pais de São Benedito eram muito zelosos da educação do filho, vigiando-o, aconselhando-o corretamente e, sobretudo, dando-lhe bons exemplos. Ele crescia cada vez mais na verdadeira fé, devoção a Nossa Senhora, oração confiante, caridade ardente e na prática de todas as virtudes. A família de São Benedito era tão virtuosa que ele não foi para o convento para aprender as virtudes, mas apenas para levá-las à perfeição, pois nelas já estava muito adiantado quando entrou no convento. A família era verdadeiramente santa e perfeita aos olhos de Deus. O nome de São Benedito significa Benedetto, bendito, abençoado, e de fato, desde pequeno, ele o foi, e durante toda a sua vida de santidade extraordinária, ele manifestará esta bênção de Deus em sua vida, que o transformou numa obra maravilhosa da graça do Espírito Santo. Desde pequeno, desempenhou a função de pastor de bois e ovelhas com grande zelo e obediência ao patrão de seus pais. Enquanto cuidava do rebanho, Benedito rezava às vezes até 30 terços por dia à sua Madonna, Nossa Senhora, que desde a mais tenra infância foi o seu grande e santo amor. Ali, na solidão dos campos, aprendeu a rezar como só os santos sabem rezar, voando na contemplação do amor e das obras de Deus. E a resposta de Deus era imediata, enchendo o coração de seu servo de consolações espirituais e robustecendo-o na paciência e na fé. E foi aí, na solidão dos campos, que Benedito descobriu que tinha vocação para a vida religiosa de oração e contemplação. Certa vez, passou pelo campo onde São Benedito trabalhava um monge muito santo chamado Jerônimo Lança. Chegou bem na hora em que Benedito era caçoado por outros meninos por ele ser preto. Vendo a paciência de Benedito que nada respondia, logo reconheceu nele uma alma virtuosa e santa e disse aos caçoadores: hoje caçoais desse negrinho, mas dentro em breve vocês ouvirão maravilhas a respeito dele que agora vocês tratam com tanto desprezo. Esta profecia se cumpriria mais tarde, pois toda a Itália, sobretudo muitos nobres, viriam até o convento de Santa Maria de Jesus para ouvir São Benedito, aconselhar-se com ele ou então pedir-lhe as suas orações. Sua fama verdadeiramente se estendeu por todo o mundo. Em seguida, Frei Jerônimo Lanza chamou Benedito para ir com ele ao eremitério de Santa Domênica, onde iria viver retirado do mundo em oração. Reconhecendo a voz de Deus que o chamava, Benedito vendeu seus bois, deu dinheiro aos pobres e seguiu Frei Jerônimo para o eremitério. São Benedito tinha então 21 anos de idade.
Foi uma grande vitória para ele a entrada no eremitério de Santa Domênica, pois finalmente encontrou o que tanto queria: liberdade completa para servir a Deus unicamente por entre trabalhos, jejuns, penitências e muitas orações. Neste lugar quase inacessível, no silêncio e na oração, passou São Benedito 5 anos antes de fazer seus votos religiosos. Dormia no chão duro como penitência, fazia apenas uma refeição por dia, trabalhava para plantar e colher os poucos alimentos diários, rezava muitas horas de dia e de noite. O povo acabou sabendo que em Santa Domênica havia um monge santo, cheio de virtudes, e passou a procurá-lo para pedir conselhos, orações e bênçãos. Aos poucos, uma multidão de pessoas invadiu Santa Domênica para ver e falar com São Benedito. O sossego acabou por completo no eremitério. Por isso, os monges abandonaram Santa Domênica e se retiraram para montanhas ainda mais distantes, onde ninguém poderia perturbar a sua vida de oração e meditação. No lugar chamado La Mancusa, Frei Jerônimo, São Benedito e seus companheiros se instalaram. Aqui ainda hoje existem os restos deste eremitério e as grutas onde São Benedito costumava rezar. Próximo de La Mancusa se encontrava o Monte Pelegrino, famoso por possuir a gruta que serviu de eremitério para outra grande santa de Palermo, Santa Rosalia, padroeira da cidade de Palermo, junto com São Benedito. Ainda hoje se encontra aí a gruta onde viveu e morreu Santa Rosalia, hoje santuário de Santa Rosalia no Monte Pelegrino. Depois da morte de Frei Jerônimo, Frei Benedito foi eleito superior do eremitério. Prosseguiu na vida de oração, jejuns rigorosos, penitências e na prática exemplar de todas as virtudes. Com a morte de Frei Jerônimo Lanza, a santidade de Frei Benedito foi a garantia da comunidade dos frades eremitas franciscanos para a sua continuidade. Contudo, no ano de 1562, o Papa Pio IV dissolveu as ordens eremitas do Monte Pelegrino e então São Benedito, que havia vivido naquela comunidade por mais de 15 anos, procurou o convento franciscano de Santa Maria de Jesus em San Fratello de Palermo, onde professou votos aos 36 anos de idade. Antes de entrar no convento de Santa Maria de Jesus, São Benedito desceu do Monte Pelegrino e foi à Catedral de Palermo. Ali, prostrado aos pés da santa imagem da Mãe de Deus, a qual muito amava, suplicou-lhe ardentemente que lhe mostrasse onde era a vontade de Deus que ele se consagrasse à vida conventual, em qual mosteiro ou convento Deus queria que ele entrasse. A Mãe de Deus logo ajudou seu servo fiel e seu filho predileto, dizendo-lhe em clara e alta voz que era no convento de Santa Maria de Jesus, que ficava em San Fratello de Palermo, que ela e o Senhor o queriam. São Benedito
saiu logo da catedral e prontamente buscou o convento. Para assegurar-se de que Benedito era verdadeiramente virtuoso e bom religioso, o superior o submeteu a uma provação inicial. Logo, percebeu que São Benedito era uma alma rara, santa, pura e cheia de virtudes, e com grande alegria o recebeu no convento, onde verdadeiramente São Benedito foi um modelo perfeito de oração e de todas as virtudes cristãs. O convento de Santa Maria foi fundado pelo beato Mateu de Agrigento, em um terreno doado a ele pelo rei de Sicília. No claustro, o beato Mateu está representado numa bela estátua de bronze. O claustro deste convento é de estilo simples e austero. Aqui, São Benedito viveu por 27 anos, desde que desceu do Monte Pelegrino. Muita gente vinha procurar São Benedito aqui, sobretudo reis, pessoas da corte real, religiosos, e todos saíam admirados das palavras que ouviam da boca de São Benedito. A todos ele exortava a oração, a deixarem o pecado, a viverem uma vida de fidelidade à palavra de Deus e uma vida verdadeiramente santa. São Benedito foi eleito superior do convento contra a sua vontade. Por humildade, ele não queria aceitar, mas por obediência aceitou o cargo. Para ele, ser o superior significou e foi ser o mais ardente no amor a Deus, o mais fervoroso na oração, o mais perfeito nas virtudes, o mais serviçal e dedicado de todos no trabalho, na penitência e na observância da regra. A fama de santidade de São Benedito atraiu muitos jovens que desejavam segui-lo na sua vida de oração, jejuns, penitência e pureza. Nunca o convento teve tantas vocações como no tempo em que São Benedito foi o superior e viveu aqui. Nele havia alguma coisa que atraía os jovens para a oração, para a castidade, para o amor a Deus, para a devoção ardente e o serviço a Nossa Senhora. Ensinava a todos os noviços com doçura e corrigia energicamente os que erravam, sobretudo aos que desperdiçavam os bens do convento, dizendo: não desperdiceis as coisas, é o sangue dos pobres. E apertou um pedaço de pão que os noviços iam jogar fora. Imediatamente saiu sangue do pão diante dos olhos estupefatos dos noviços esbanjadores, sangue que inclusive manchou a mão de São Benedito. Abrasado nas chamas do amor de Deus, São Benedito inflamava com palavras e bons exemplos a todos que o ouviam, para que também amassem a Deus com um amor puro e sincero. Continuamente era favorecido com êxtases elevadíssimos durante suas fervorosas orações, dos quais saía ainda mais abrasado de amor por Deus e ainda mais cheio da graça do Espírito Santo. Também tinha frequentes aparições de Nossa Senhora, entretendo-se em doce conversação com ela sobre assuntos espirituais ou recomendando-lhe a conversão dos pecadores. Foi durante uma dessas aparições que sucedeu um fato extraordinário com São Benedito. Um bispo estava visitando o convento no dia de Natal. São Benedito era o cozinheiro do convento na época, encarregado de preparar o almoço do bispo e sua comitiva. Depois da comunhão, São Benedito se colocou em ardente oração diante do altar da capela e entrou em êxtase.
Nossa Senhora apareceu-lhe com o menino Jesus nos braços e os três permaneceram em um animado diálogo de amor. O êxtase foi tão forte que São Benedito perdeu a noção do tempo e a hora do almoço já se aproximava. Os frades foram buscá-lo na capela, onde o encontraram em profunda oração, com o rosto iluminado e todo celestial. Os frades o sacudiram com força e o censuraram por não ter feito a comida do bispo. Mas São Benedito, com a sua habitual serenidade, tranquilizou-os, dizendo que a comida estaria pronta na hora do almoço. E foi para a cozinha, onde 2 anjos, em forma de jovens belíssimos, o ajudaram a fazer toda a comida do bispo na hora certa. Deus gostava deste cozinheiro. Os anjos que ajudaram São Benedito a fazer a comida foram vistos por todos os irmãos do convento, inclusive o bispo, que louvaram a santidade de São Benedito. São Benedito também tinha muitas aparições do menino Jesus. Este frequentemente falava com ele e, tal como fazia com Santo Antônio de Pádua, o menino Jesus se deixava carregar por São Benedito nos braços em doce conversação e carinho celeste. Por causa disso, São Benedito é retratado nas suas imagens carregando um menino nos braços. Este menino é o menino Jesus, que se deixava carregar por São Benedito enquanto o afagava docemente. Ainda hoje se conserva no convento de Santa Maria a cela ou quarto de São Benedito. Nele se encontra conservado o hábito grosseiro que ele usava em sinal de penitência, com o cordão franciscano com o qual operava muitos milagres. Nesta cela simples, São Benedito rezava durante muitas horas, de dia e de noite, pela conversão dos pecadores e a salvação das almas. São Benedito era profundamente devoto de São Miguel Arcanjo. Em sua honra, fez ele uma capelinha no alto da colina do mosteiro, onde se retirava muitas horas em oração. Ainda hoje se pode chegar a ela pela rípida trilha que sobe do convento de Santa Maria. Em recompensa da grande devoção de São Benedito, São Miguel lhe aparecia muitas vezes para falar com ele e lhe trazer um delicioso pão celeste. Esta é a igreja do convento onde São Benedito rezava e tinha seus êxtases celestes. Aqui mergulhava no mistério do amor de Jesus, que com suas lágrimas, orações e sua cruz salvou o mundo. Então, São Benedito sempre dizia: assim também devo fazer eu. Devo chorar, rezar, sofrer, sacrificar-me pela salvação de todos os homens e para aplacar a sede de almas do Senhor, que deseja ser amado por todos os seus filhos. Nesta igreja também se encontra a imagem santa da Mãe de Deus, diante da qual São Benedito rezava e entrava em êxtase tantas vezes. Maria o atraía para si, fazendo seu corpo levitar, fazia o corpo de São Benedito brilhar com uma luz sobrenatural
e colocava em seus braços o seu filho Jesus. São Benedito amava ardentemente a Nossa Senhora e ela também mostrava seu amor e predileção pelo seu filho predileto. Muitas pessoas batiam à porta do convento pedindo curas e milagres diversos a São Benedito. Ele rezava o rosário a Nossa Senhora e logo a pessoa recebia a graça que tinha pedido a São Benedito. Certa vez, o conde de Galliano, Lourenço Gagliotri, estava às portas da morte. Os familiares pediram a São Benedito que rezasse por ele, já que o conde estava desenganado pelos seus médicos. Aos pés de Nossa Senhora, São Benedito rezou o rosário pelo conde. Ao final do rosário, Nossa Senhora lhe disse: Benedito, o morto Lourenço já ressuscitou. Com grande espanto, naquela mesma hora, o conde, desenganado pelos médicos, foi curado milagrosamente e voltou à vida. Nas crônicas franciscanas, se lê que quase todos os dias Santo Antônio de Pádua fez milagres durante sua vida. Já de São Benedito, as crônicas dizem que ele é mais milagroso que Santo Antônio ainda, pois não passou um só dia que São Benedito não tivesse feito um milagre extraordinário. Fazia milagres todos os dias. Ressuscitava crianças, animais e adultos mortos, curava as mais variadas doenças, tinha revelações sobre acontecimentos longínquos ou desconhecidos, dons de profecia, leitura de pensamentos, multiplicação de alimentos, desterramento de pragas e pestes, etc. Uma noite, os frades tiveram uma prova da grande união mística que São Benedito tinha com o céu. Estando ele sozinho na igreja com as luzes apagadas, os frades viram uma verdadeira festa de luz. O rosto de São Benedito estava todo iluminado por uma luz celeste, o corpo todo resplandecente como um sol, enchendo toda a capela de resplendor divino. Benedito, em êxtase, contemplava Nossa Senhora com o menino Jesus e as maravilhas celestes que via com os seus olhos puríssimos, enquanto sua alma transbordava de alegrias celestiais. Próximo do convento, há também uma fonte de água que brotou depois que São Benedito rezou aqui, pedindo água devido a uma grande seca que houve na época. Esta fonte milagrosa já dura mais de 400 anos aqui neste local. São Benedito morreu em 4 de abril de 1589. Antes de subir ao céu, apareceu em forma de pomba luminosa para sua sobrinha Benedita Anastase, que ouviu a voz do tio perguntando-lhe o que queria de lá do céu. Em seguida, desapareceu. O corpo de São Benedito permanece milagrosamente preservado da corrupção da morte num belo esquife de cristal na capela do convento. No ano de 1989,
seu corpo foi examinado por 2 médicos designados pela Igreja por ocasião dos 400 anos da sua morte. Os médicos encontraram o corpo totalmente íntegro em algumas partes e quase íntegro em outras. As costas, abdômen e rosto revelaram uma conservação extraordinária em comparação com outras pessoas falecidas na mesma época, constituindo um fato excepcional para a ciência. Os pés bem conservados e as mãos com as veias bem visíveis também foram motivo de admiração dos médicos. Desta forma, Deus quis glorificar já na terra o seu servo fiel, que tanto o amara e pelo qual tanto trabalhara durante toda a sua vida. No milagre do corpo incorrupto de São Benedito, que já dura 400 anos, vemos o prêmio de suas orações, virtudes, boas obras, penitências, castidade, jejuns e seu amor a Deus e Nossa Senhora. Vemos a confirmação das verdades da fé católica, da palavra divina, dos dogmas, da existência do céu para os bons e do inferno para os pecadores obstinados. Enfim, o corpo de São Benedito é um sinal da verdade da existência de Deus, que o inferno não pode vencer nem destruir. Na mesma capela encontra-se também o corpo do fundador do convento, o beato Mateu de Agrigento, aí colocado no ano de 1958. Os ossos foram colocados dentro da imagem que o representa com o hábito franciscano e na urna foram pintadas diversas cenas da sua vida. A devoção a São Benedito se espalhou pelo mundo inteiro como fogo na palha seca. Muitos livros foram escritos sobre a sua vida e muitas igrejas dedicadas em sua honra. Em San Fratello, multidões até hoje vêm rezar a ele com amor e fé, e todos os anos uma grande procissão segue pelas ruas, levando seu corpo incorrupto e a linda imagem do santo que tinha pele negra e coração de ouro. Oh, San
No Brasil, São Benedito é muito amado. Em diversas cidades, como em Guaratinguetá e Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo, uma grande procissão e festa é realizada todos os anos em honra de São Benedito, o santo do amor a Nossa Senhora do Rosário e da oração. Hoje estou muito feliz nessa festa tão linda. Depois da missa, vamos à procissão. Hoje é o dia esperado de São Benedito, o nosso santo querido de devoção. A cidade é uma festa. Muitos vêm por gratidão, pelo trabalho ou pelo pão. Todos têm que lembrar dele com devoção. Hoje estou muito feliz nessa festa tão linda. Depois da missa, vamos à procissão. Hoje é o dia esperado de São Benedito, o nosso santo querido de devoção. Se é a sua primeira vez, com certeza você voltará. Nosso São Benedito o protegerá. E assim a cada ano cresce a festa do padroeiro. Eu lhe espero no ano que vem, traga mais um romeiro. A cidade é uma festa pelo seu padroeiro. Festa do povo da terra e também do romeiro. Muitos vêm por gratidão, pelo trabalho ou pelo pão. Todos têm que lembrar dele com devoção. Hoje estou muito feliz nessa festa tão linda. Depois da missa, vamos à procissão. Hoje é o dia esperado de São Benedito, o nosso santo querido de devoção. Se é a sua primeira vez, com certeza você voltará. Nosso São Benedito o protegerá. E assim a cada ano cresce a festa do padroeiro. Eu lhe espero no ano que vem, traga mais um romeiro. Hoje estou muito feliz nessa festa tão linda. Depois da missa, vamos à procissão. Hoje é o dia esperado de São Benedito, o nosso santo querido
de devoção. A cidade é uma festa pelo seu padroeiro. Festa do povo da terra e também do romeiro. Muitos vêm por gratidão, pelo trabalho ou pelo pão. Todos têm que lembrar dele com devoção. Hoje estou muito feliz nessa festa tão linda. Depois da missa, vamos à procissão. Hoje é o dia esperado de São Benedito, o nosso santo querido de devoção. Se é a sua primeira vez, com certeza você voltará. Nosso São Benedito o protegerá. Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até amanhã.